Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Marconi e trago hoje para você uma mensagem importante para escritor de manipulados. O produto que eu apresento a você hoje é o Modulip GC. Esse produto ele é fabricado por uma empresa europeia e tem uma atividade neuroprotetora. Considerado um produto de segunda geração, é sintetizado e patenteado por esta empresa de biotecnologia situada em Mônaco. Então, qual a estrutura do Modulip? O Modulip é uma molécula bioassimilável e biodisponível com características químicas e cinéticas melhoradas a fim de apresentar melhor eficácia e segurança para o uso em seres humanos. Uma das propriedades do Modulip é a neuroproteção. O Modulip foi percebido em estudos in vitro a atividade neuroprotetora, uma vez que é capaz de proteger as células nervosas, assim como suas terminações, a rede neuronal. Então, o Modulip ele tem mecanismos de manter o crescimento neural. O Modulip ele age justamente estimulando os fatores de crescimento neuronal. Com isso, nós melhoramos a resposta nervosa. Nós sabemos que com o envelhecimento ocorre também a neurosenescência. Então o Modulip ele vem justamente para melhorar essa capacidade funcional do neurônio. Nós sabemos também que os hormônios, como o cortisol, que é um hormônio estressor, ele altera a função nervosa. E justamente a ação do Modulip é diminuir essa resposta do estresse à liberação do cortisol. E falando sobre o fator de crescimento neural, o que é que nós podemos informar a você? O fator de crescimento neural é uma proteína de baixo peso molecular e ela é responsável diretamente pela diferenciação do crescimento das células nervosas. Com o passar do tempo, esse fator ele começa a deixar de ser produzido, levando aí uma diminuição da diferenciação da célula nervosa, podendo posteriormente levar a um quadro de apoptose, que nós sabemos que a apoptose é a morte programada da célula. E numa estrutura mais molecular, o que é que nós podemos passar de informação sobre todo esse mecanismo que falamos? Falar sobre as neurotrofinas. As neurotrofinas são uma família de pequenas proteínas e regulam a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento neuronal, além da maturação do sistema nervoso, sendo mais conhecidas como fator de crescimento neural. O fator derivado do cérebro, a neurotrofina 3E, a neurotrofina 4 e 5, e essas neurotrofinas elas se ligam seletivamente a receptores do tipo tirosina quinase. E esses receptores eles vão regular a função, diferenciação e sobrevivência dos neurônios. Neste gráfico nós podemos observar que a ação do Modulip GC foi superior a ação da glistina como um neuroprotetor de primeira geração, observando aqui o histograma rosa do Modulip e o histograma azul da glistina. Então, naturalmente, foi percebido nesses resultados uma resposta positiva na estimulação dos fatores de crescimento neural. Então, esses resultados eles foram confirmados pela mensuração do comprimento dos dendritos dos neurônios. O tratamento com o Modulip GC promoveu uma proteção de 22% contra o encurtamento dos dendritos. Então, fato este que leva a mostrar a atividade do Modulip. Em relação a outra função, nós temos que a atividade do Modulip ela também está ligada à lipólise. Então, os adipócitos são inervados pelo sistema nervoso autônomo e as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, quando liberados, eles atuam nos receptores do tipo beta-3, estimulando o quê? Estimulando a lipólise. Com isso, diminuindo o tamanho do adipócito. Com o envelhecimento, a mudança dos neurônios, ou seja, o seu encurtamento, a apoptose, reduz essa taxa de lipólise. E com a manutenção da célula nervosa e a taxa de lipólise mantida, você tem aí um controle do peso corporal. Além da obesidade e do envelhecimento, estudos têm demonstrado que níveis excessivos de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse,
também é capaz de reduzir o quê? Reduzir os níveis dos fatores de crescimento neural. E com isso, reduzir a inervação simpática, inclusive em níveis de adipocitário, o que promoverá a redução da atividade lipolítica. Consequentemente, com o aumento da deposição de gordura local. De acordo com o estudo de 2007, foi percebido que a dexametasona opõe-se à sinalização de NGF. E com isso, pode gerar uma alteração da inervação local do tecido adiposo branco, deixando assim prejudicado o potencial lipolítico, levando aí, obviamente, a uma resposta reduzida à lipólise. Uma outra via que nós vamos conversar, e já foi falado anteriormente, é a ação do cortisol. Cortisol nós sabemos que é um hormônio catabólico produzido na córtex da suprarrenal e tem uma atividade de elevar a glicemia. Então o cortisol ele gera uma resposta de proteólise muscular, ele gera uma resposta de lipólise e também gera uma resposta de glicogenólise, fazendo com que esses mecanismos elevem assim a glicemia. E desta forma o cortisol ele é considerado como um hormônio que eleva a curva e a concentração de glicose plasmática. Quero mostrar para vocês nesse gráfico a ação do módulo LIP na presença do cortisol e a resposta lipolítica. Observamos que na dose de 0,1 mg por ml, a lipólise ela foi aumentada em 8%. Já na dose de 0,25 mg por ml, essa lipólise aumentou em torno de 12%. E na dose de 0,5 mg por ml, a dose elevou a lipólise numa taxa de 33%. Corroborando esses dados aí para a ação do módulo LIP numa resposta lipolítica. Em resumo, os glicocorticoides, como o cortisol, eles afetam a inervação simpática periférica, levando aí a um prejuízo da inervação simpática no tecido adiposo branco, enfraquecendo essa ação simpática pró-lipolítica. Então, a neuroproteção é um meio para limitar os efeitos anabolizantes com aumento de gordura nos adipócitos do cortisol crônico. Nessa figura, nós podemos ver três comparativos. Nós temos um controle, percebemos aí os neurônios, temos a célula sob o cortisol e temos na outra figura o cortisol mais a ação do módulo LIP numa dose de 0,25 mg por ml. Percebam que na primeira figura existe aí a terminação do axônio, né? Tem um corpo do neurônio, o axônio em verde. Você tem na figura 2 uma diminuição desses axônios e na figura 3 a manutenção desses axônios na presença do cortisol. Corroborando esses dados aí, a mostrar que o módulo LIP ele tem essa atividade neuroprotetora por estimular o fator de crescimento neural. Então, mais uma vez, essa resposta mantém a integridade do neurônio. E por fim, nós temos ainda duas atividades do módulo LIP-GC, que é associada à cafeína. Nós sabemos que a cafeína é um termogênico que estimula o emagrecimento pela atividade de inibição da fosfodiesterase, aumentando assim a atividade da lipase hormônio sensível e facilitando, de certa forma, a lipólise. E uma outra atividade do módulo LIP-GC é a atividade antioxidante. E justamente fazendo o quê? Fazendo esse tamponamento aos radicais hidroxila. Então, com tudo isso, nós temos um produto de extrema qualidade que possui várias atividades que pode modular a saúde do seu paciente. E qual a posologia do módulo LIP-GC? Associado a outros ativos, a dose fica entre 50 a 200 mg. E quando você faz a dose isolada, de 200 a 400 mg, dividido 2 vezes ao dia. Então, desta forma, você pode prescrever e observar essas variações funcionais do módulo LIP-GC. Eu espero que tenha contribuído com vocês nessas informações e que esse produto possa agregar dentro da sua terapêutica no seu consultório. Um abraço a todos.